paz do Senhor. Bom dia, meus queridos. Bendito é o Senhor que nos acordou nessa manhã. Bendito é o Senhor que nos guarda, protege e que nos dá a sua bênção. Por isso hoje estamos tranquilos, porque sabemos que Deus tem cuidado de nós. Deus tem sondado os nossos corações e tem visto as nossas necessidades. Por isso estamos tranquilos. Hoje eu quero comentar com vocês com a passagem que está em 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. A palavra de hoje fala sobre o dia em que Davi foi escolhido para ser rei de Israel. Isso aconteceu logo depois que Saul, o antigo rei, ter pecado contra Deus e ele perdeu seu reinado. No versículo aqui que nós lemos, vemos o momento em que Samuel, o profeta, foi enviado por Deus para ungir um novo rei para Israel no lugar daquele rei Saul, que por seus pecados e transgressões havia sido destituído. E o profeta, quando viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, achou que esse seria o escolhido de Deus, porque ele achou um homem esbelto, de boa aparência, mas logo o Senhor o corrigindo, porque ele disse que os seus olhos não são assim como os olhos dos homens. Ele não vê como vê o homem, porque o homem olha para a aparência, olha para o exterior, mas Deus olha para o interior, olha para o coração. E o mesmo aconteceu com os outros filhos de Jessé, até que apareceu aquele que menos aparentava ter aspecto de um rei, de um soberano. E o seu nome era Davi, era o filho menor. Mas o coração deste filho era íntegro, era reto, era temente a Deus, era um coração segundo o coração de Deus. E Deus, naquele instante, o escolheu e Samuel o ungiu. E nós podemos ver claramente nessa passagem que Deus não olha para as aparências, mas Ele olha para o nosso interior. Ele honra o humilhado e Ele humilha o exaltado. Ele olha para aquele que tem um coração reto, porque Deus é justo, Deus é santo, Ele é bendito e Ele quer que eu e você sejamos fiéis. E se formos fiéis, humildes e nós temermos eles, nós viveremos lindas promessas, do mesmo modo como Davi pôde viver. Ainda que o homem ao teu redor, os teus amigos, lá no teu emprego te olhem com desprezo, lembre-se, você é filho amado de Deus. Deus valoriza a sua criação e Ele está olhando para o teu coração. Ele está olhando para o teu interior, Ele está olhando para aquilo que tu tens para oferecer para o Senhor. Deus não se concentra em nossa aparência externa. Ele também não se espanta tanto com dons e habilidades. Ele olha o interior. É o que está no nosso interior que importa para Ele. A Escritura nos diz que a nossa beleza não deve concentrar-se somente num adorno externo, como penteados sofisticados, como o uso de joias ou roupas finas que vão chamar a atenção para nós. Pelo contrário, a beleza nossa deve vir de dentro para fora e ela deve consistir de um espírito manso, tranquilo. Essa beleza tem grande valor diante de Deus. Não estou dizendo que você não pode ficar bonito, bonita, mas o que mais importa para Deus é o teu interior.
Então, cuide com aquilo que está no seu interior. Muitas vezes a pessoa é bela por fora, mas o seu coração está cheio de amargura, mágoas e rancores. Não é isso que agrada a Deus. Muitas vezes eu e você, olhamos apenas para aquilo que está do lado de fora. Beleza, talento, fama. Mas Deus olha diretamente para o coração. Os motivos, as intenções, o caráter. Quando Samuel foi lá para a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel, o primeiro momento, o profeta observou a parte exterior. Ele olhou para Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Samuel, apesar de servir a Deus com excelência, pensou que este, de um bom porte físico, Eliabe, por ser uma pessoa de boa aparência, seria a pessoa capacitada para exercer a função de rei de Israel. Esse tipo de juízo é muito comum aos homens, que olham para o exterior, mas o nosso Deus Todo-Poderoso e Soberano trabalha de outra forma. Deus é capaz de sondar o coração. Ele sabe o potencial de cada um de nós, dentro de nós. Ele sabe os nossos intuitos, Ele sabe os objetivos, Ele sabe as intenções do nosso coração em relação à obra, em relação a Ele. Mas infelizmente nós vivemos num mundo tão superficial, onde muitas vezes as pessoas julgam pelas aparências. Nós gostaríamos de dizer que isso é algo que não fazemos e que olhamos além do que está no exterior. Mas, meus irmãos, praticamente todos nós, muitas vezes, somos influenciados pela aparência, pelos dons, pelos talentos ou pela fama. Nós vemos que, inclusive, o profeta Samuel foi influenciado pela aparência física. Ali, ao encontrar o primeiro filho de Jessé, Eliabe, ele assume imediatamente que certamente está perante o Senhor aquele que seria o ungido. E aí nós vemos o Senhor alertar a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altitude, pois eu o rejeitei. Como nós podemos ver aqui na palavra do Senhor, da perspectiva de Deus, a aparência não é a melhor maneira de julgarmos ou de selecionarmos uma pessoa. Nós podemos ver um velho ditado que diz: não julgue o livro por sua capa. Seu significado é simples. A aparência de uma pessoa, os seus atributos físicos, a roupa, a fama, os dons não são indicações do seu interior, do seu caráter. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, porque a aparência exterior pode ser muito enganadora. Há pessoas neste mundo que muitos consideram tão bonitas por fora, tão amorosas, mas o seu interior não corresponde a essa beleza temporária. E a palavra do Senhor vai nos dizer: a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a pessoa que teme ao Senhor, essa será louvada. Em Provérbios 31. Jesus já disse aos mestres da lei, aos fariseus: hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, elegantes e robustos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia, de maldade, de ganância. Nós podemos ver em Mateus 33. O Senhor alerta, é um alerta que o Senhor faz nesse tempo
a beleza, a aparência exterior é apenas superficial. E muitas vezes a pessoa vaidosa, arrogante, parece ser a mais bela entre todos aqueles que não têm discernimento de Deus. Porque o nosso Pai Celestial, Ele decreta o que realmente importa para Deus. E é aquilo que está em nosso coração. Muitos admiram e querem imitar pessoas famosas, seguem o ensinamento de alguém, sem antes orar a Deus se realmente aquela pessoa está agradando ao Senhor. Antes de pedir a Deus orientação, discernimento, respostas a respeito dessa pessoa. Muitas vezes seguimos na internet, ouvimos palavras de pessoas e a sua palavra não está totalmente firmada na Santa Escritura. Cuidado, meu irmão, porque o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele usa de lobos disfarçados como cordeiros para fazer o seu trabalho. Por isso precisamos pedir discernimento ao Senhor. Mas por outro lado também, há momentos em que nós não damos chance para uma pessoa. Não seguimos essa pessoa e a julgamos pela primeira impressão. Porque não tem tantos talentos, não fala tão bem, não é tão expressiva. E muitas vezes essa está com o coração totalmente voltado ao Senhor. Precisamos realizar essa primeira impressão de uma maneira voltada para a vontade de Deus, com discernimento de Deus. Por isso nós devemos ter um tempo com o Senhor para que Ele nos dê respostas e um tempo com essa pessoa para que o Senhor possa nos revelar o que realmente está em seu coração antes de nós fazermos uma decisão. Isso é muito sério, porque um verdadeiro filho de Deus vai refletir um espírito humilde, amor por Deus, amor pelos outros, mas também reflete alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como nos fala em Gálatas 5 sobre os dons do Espírito. Esta é verdadeiramente uma pessoa bonita aos olhos de Deus. Assim, diz a palavra do Senhor em Mateus 7, assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Para Deus, meus queridos, uma pessoa bonita é aquela que tem um coração disposto a ser moldado por Ele. É uma pessoa que é ensinável, uma pessoa que quer ser transformada pelo poder de Deus. E o Senhor capacita a quem Ele escolhe. Dessa forma, Ele fez também com Davi. Deus rejeitou Eliabe e escolheu o pequeno menino ruivo que estava lá no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Mesmo sendo o menor de sua casa, Deus o capacitou para que Davi um dia pudesse ser um grande instrumento nas mãos do Senhor, para que ele pudesse reinar com excelência em Israel. Por isso, meu querido, procure também, a exemplo de Davi, ter um coração disposto a receber a instrução de Deus. Não se preocupe apenas com as aparências. Deus não vê como vê o homem. Os homens podem não reconhecer o real valor que há em você, mas Deus sabe o valor que você tem para Ele. No momento certo Ele te levantará, Ele te capacitará para que você
possa responder dignamente ao propósito que Ele tem para a tua vida. Dessa forma, todos reconhecerão o que Deus fez na sua vida e você vai perceber o quanto tem crescido em Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor vê com o coração, Ele vê o teu coração, Ele vê as intenções do teu coração. E há certos desafios que parecem ser maiores do que a nossa própria capacidade. Então, recorra a Deus em oração e esteja aberto a essa instrução que o Senhor quer te dar. Ele quer te capacitar, te fortalecer a vencer todos os desafios que vão surgir no teu ministério, na família, no teu emprego. E quanto mais nós ganhamos experiência e nós nos fortalecemos e somos transformados com o Senhor, cada vez mais devemos ter nossos olhos e nossos ouvidos voltados para Deus. Use sua vivência, aprendizagem, que você já teve até aqui, para estar cada dia mais envolvido com o Senhor. E isso alegra nosso Deus. Um coração sempre disposto a aprender, uma vida disposta a crescer em Cristo. Lembre-se, Jesus veio a esse mundo e foi servo. Sirva a Ele e Ele mesmo vai te capacitar. O Senhor, somente o Senhor, conhece cada coração. E por isso, eu e você precisamos pedir discernimento do seu Espírito Santo para reconhecer as qualidades das pessoas que entram na nossa vida. As qualidades interiores, as intenções do seu coração e não olhar apenas para a aparência exterior como olhou o profeta, mas olhar para o seu coração. Para que eu e você jamais sejamos enganados, para que pessoas que não têm nada a acrescentar não venham entrar na nossa vida. Nós temos que estar agregados com pessoas que querem trabalhar para o reino, que querem crescer com Jesus, que querem ser instruídos por Deus, que querem fazer parte do projeto grandioso do reino dos céus nessa terra. Aleluia! Essa é a junção que nós devemos ter. Pessoas segundo o coração de Deus, unidas, trabalhando para desenvolver uma obra maravilhosa para o nosso amado Pai. Que estejamos sempre unidos nessa mesma intenção. Oremos. Senhor Jesus, queremos aprender mais e mais de Ti, mais da Tua palavra. Dê-nos discernimento, dê-nos sabedoria. Faz em nós a Tua obra, Senhor. Realize em nós os Teus propósitos. Talvez não tenhamos ainda todas as capacidades que precisamos para realizar esse trabalho com excelência, mas eu sei que o Senhor capacita todos aqueles a quem o Senhor escolhe. E nós nos colocamos no centro da Tua vontade, para que o Senhor possa nos fortalecer, capacitar e instruir segundo a Tua vontade. Queremos crescer sob a Tua direção, com a Tua mão estendida sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.